Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amados, queridos irmãos, ouvintes, nós estamos todas as manhãs ministrando a palavra do nosso Deus, porque foi para isso mesmo que Deus nos chamou. E temos preocupado muito com muitos daqueles que estão no arraial de Deus e até mesmo aqueles que ainda não chegaram ao arraial de Deus. Porque nós temos exemplos tremendos na Bíblia Sagrada de como se deve proceder, como que Deus quer que nós venhamos a agir. Nós lemos lá em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, que temos uma grande nuvem de testemunhas, e quando fala grande nuvem de testemunhas, está citando o capítulo 11, onde pela fé homens venceram a fúria de animais famintos, do fogo incandescente, creram contra a própria esperança. Isto é, pela fé esses homens foram mais do que vencedores. E eles são testemunhas vivas. Já que temos uma tão grande nuvem de testemunhas, diz o autor aos Hebreus. Então, não nos deixemos embaraçar por coisa alguma. Isso é, temos que ter um procedimento diferenciado, porque o pecado está sempre nos assediando. E nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que isso venha nos embaraçar ou venha deter a nossa caminhada, a qual devemos fazer olhando sempre para o autor e consumador de nossa fé. E eu encontrei aqui em Gênesis e coloquei como tema o proceder, porque por 2 vezes Deus menciona isso aqui no versículo 7, dizendo para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, olha a condicional de Deus, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está dizendo, está com você a decisão do seu procedimento. E eu tenho certeza que nesta manhã, Deus estará e já está falando com alguém. É sobre o seu proceder. Qual será o seu procedimento? Caim, irado com seu irmão, uma inveja fora do comum. Não sabemos o que reacendeu isso em Caim. Porquanto levaram oferta ao Senhor, Deus aceitou Abel primeiramente, depois a sua oferta, porque Deus é que faz a leitura dos nossos corações. Fez a leitura do coração de Caim, não aceitou Caim nem a sua oferta.
E a ira de Caim aumentou para com seu irmão Abel, e ele já havia proposto no coração eliminar Abel. Deus olha para Caim e diz: o teu semblante está caído, você está irado. Por que você está irado? E por que o seu semblante decaiu tanto? E Deus diz para ele: tudo vai depender, Caim, do seu proceder. Do seu proceder. Se proceder bem, é óbvio que você será aceito, Caim. Mas se proceder mal, o teu desejo será contra ti. Mas cumpre a ti dominá-lo, isto é, mudar o caminho do seu procedimento. Amados, o proceder, disse e repito, o proceder é como uma semente, como uma sementinha que germinando qualificará e o fruto bom ou o fruto mau. Tudo vai depender do seu proceder. Se for um proceder de conscientização de pecado e arrependimento, você será aceito e abençoado. Mas se o seu proceder for um proceder contumaz, isto é, um proceder que foi arquitetado por você mesmo, e de maneira contumaz você permanece exatamente nesse desejo de proceder assim, então você vai herdar a perdição, meu querido. Tudo depende do seu proceder. Foi o que Deus disse a Caim: se você proceder bem, isto é, se você se arrepender, se você remover do seu coração este ódio, se você remover da sua vida esse ressentimento, e com a motivação correta chegar-se a mim, você será aceito, Caim, e serás abençoado. Mas se você proceder mal, se você continuar dessa maneira, quanto mais de dura cerviz, se você continuar nessa fixação em que você está, pode ter certeza que isto será o seu próprio mal, mas está na sua responsabilidade escolher qual será o seu procedimento. É isto que Deus tem falado a muitas pessoas. Se você proceder bem, filho, você será aceito. Mas se proceder mal, pecado jaz à porta e ele vai te dominar e vai causar morte, estragos terríveis. Tudo depende do seu proceder. Quantas pessoas permanecem na sua dura cerviz? Quantas pessoas não se vergam de jeito nenhum? Embora Deus esteja falando com eles, embora Deus veja mágoas e ressentimentos alojados em seus corações, que vai levá-lo, obviamente, a um proceder que vai trazer a ele perdição, um sofrimento terrível. Deus sempre está a nos advertindo. E estas pessoas, na sua maioria, não têm dado ouvido à voz de Deus, porquanto a responsabilidade é de cada um de nós. Não podemos permitir que o pecado que nos assedia, não podemos permitir que aquele que lança essas setas cravando em nós ressentimentos, mágoas, invejas, venha dominar as nossas vidas, porque o Senhor disse que cumpre a mim e a você dominar isso e não permitir que isso me leve a um procedimento que vai trazer consequências terríveis para a minha vida. Queridos, o proceder é como esta sementinha que germinando qualificará o seu fruto, bom ou mau. O proceder também, queridos, além de ser
esta sementinha, o proceder é um embrião, o embrião que muda o curso de uma história. Proceder com dependência e gratidão a Deus. Se você tomar esse procedimento de permanecer na dependência de Deus com gratidão no seu coração por tudo que Deus tem feito e por tudo que está fazendo e ainda por tudo que irá fazer, isto vai gerar vida, porque você será aceito e abençoado. Mas se o proceder for com oportunismo e com tripudiação, isso vai gerar perdas e vai gerar também uma grande vergonha. Amados, isso nós contemplamos aqui em 1 Samuel, no caso de Ana. Enquanto Ana tinha um proceder de buscar a Deus, mas para que Penina não mais a irritasse, e que através deste filho que ela tanto desejava, iria tirar o seu opróbrio, a sua vergonha, este proceder, Deus não respondia, e ela continuava entristecida, sem apetite, sem o repouso do sono, porque ela deixava ser vencida por Penina, que a irritava constantemente. Ana tinha que mudar o proceder, e ela o fez. E ela agora foi à presença de Deus de maneira diferenciada. Ela não levou Penina em seu coração. Não, ela derramou a sua alma perante Deus. E ela já não tinha um proceder de livrar-se do opróbrio para que Penina pudesse saber que ela também poderia gerar filhos. Não, o proceder dela foi diferente. O proceder de Ana foi derramar a alma perante o Senhor e falar com Deus sobre o seu desejo, o desejo tal que agora ela propunha devolver isto ao Senhor. Olha que coisa tremenda. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ele será consagrado a ti, aquilo que o Senhor me der é seu. Esse procedimento de humildade, de entrega ao Senhor, fez com que Deus a abençoasse. Tudo depende do meu proceder. Amados e queridos irmãos, nós encontramos um texto que está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 14, mormente após o versículo 11, diz: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não permita isso. Tem um procedimento diferente. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, como fez Caim. Mas oferecei-vos a Deus, este é o procedimento correto. Oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Sabe por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Portanto, tenha um proceder diferenciado. Ofereça o seu corpo a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Esse tem que ser o meu comportamento. Este tem que ser o seu comportamento. Esse é o proceder que Deus espera
de mim e de ti. E aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, meu querido, no versículo também 15 diz: evitai que alguém retribua outro mal por mal. Caim teve um proceder terrível, um mal contra o seu irmão Abel, a ponto de matá-lo. E o Senhor diz: evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, agora vem um proceder diferenciado. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar, em tudo dando graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E dentro deste proceder aceitável, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom, e abstende-vos de toda forma de mal. Esse é o proceder diferenciado. Eu não sei em que situação você encontra. Eu não sei se você está numa bifurcação existencial e tudo vai depender de um procedimento seu. E Deus sabe que isso é de sua competência. Se procederes bem, se mergulhardes na vontade plena e absoluta e final de Deus, você será aceito e abençoado, abençoada. Mas se o teu proceder for um proceder quanto mais de permanecer, deixando que o ressentimento, que as mágoas, que o desejo de vingança se estabeleça, esse procedimento te levará a tormentos terríveis e à perdição. O que você vai escolher? Deus deixou com Caim a responsabilidade de escolha. Procede bem e serás aceito. Proceda mal e vai colher tormentos e perdição para a sua vida. Portanto, meu querido, escolha o caminho mais sábio do procedimento em Deus, com humildade, submissão e dependência a Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se até lá Jesus não voltar.